O prefeito de Recife, João Campos, e a deputada federal Tabata Amaral casaram-se em Pernambuco em uma cerimônia que contou com a presença de diversas figuras políticas. Aí um pouco de vídeos, de imagens entre os convidados de destaque. Já está aí ao lado esquerdo da tela o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ao lado da esposa Viviane Barsi. O casal, que está junto desde 2019, celebrou o noivado em novembro e a união na Capela de São Benedito. Olá, Marina, a presença das autoridades nesse casamento. João Campos, a gente tem falado com frequência aqui em Oeste com Elas por alguns escândalos que ele tem se envolvido. A minha dúvida é o seguinte, o que um ministro do Supremo Tribunal Federal faz num casamento de políticos? O que ele está fazendo no casamento do presidente do PSB, com um dos expoentes do PSB, que é a deputada Tabata? O que está fazendo o ministro lá? Gente, agora é isso, você falou bem, com figuras de políticos. Políticos, por quê? Porque tá claramente uma figura política. Assim como o Gilmar, que quer a Gilmarlândia, que é o quê? Ativismo político, porque todos eles fazem ativismo político. Só que ativismo político de um ministro do Supremo Tribunal Federal deveria acabar em quê? Em impeachment, porque é vedado pela nossa Constituição. Não pode, nenhum ministro do Supremo pode fazer atividade político-partidária. Isso aí é o quê? Me diga, o que é isso aí? O que é essa cena? O que o Careca tá fazendo aí? É inacreditável, gente. Mas você sabe o que é isso? É a certeza de que eles podem tudo. É isso. O Gilmar dá essa entrevista dizendo, muito legal ter um município chamado Gilmarlândia, né? Ser ali fazendo claramente num evento político. E agora, o Alexandre de Moraes aí no meio do casamento, né, de dois políticos, claramente mostra que a gente não está tratando mais de ministros do Supremo. Nós estamos tratando de agentes políticos dentro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Lula já disse isso, né? Só dá para governar agora com o Supremo. Então, é assim, o que adianta? O voto do povo? O voto do povo não serve para nada. Porque para que ter legislativo? Né? Vai lá o Supremo e decide tudo. E é isso que o Supremo tem feito. E agora, só mais um comentário, porque não dá para deixar de notar, né? A família do enlatado, né? A família do enlatado típica aí, né? Porque a gente vê essa turma toda que defende as mulheres, a liberdade das mulheres, né? Contra o patriarcado e essa carambola toda, contra a família, né? Isso aí aborto, feminismo. Pois é, a favor do aborto, a favor dessa picaretagem toda, que a gente sabe, toda essa pauta woke, e aí no final tá lá ela, casando de véu e grinalda, com João Campos, provavelmente para ter o quê? Uma família enlatada, tradicional, né? enlatadinha, igual aquela que na homenagem do Lula lá, a escola de samba fez questão de criticar. Eu não vi, aliás, nenhum comentário da Tabata a respeito, nem do João Campos, né? Porque eles deveriam ter se sentido, como eles são aí um representante da família enlatada, eles deveriam ter se sentido agredidos, né? Com aquela homenagem terrível, mas ninguém falou nada. Porque aí não. Entendeu? Aí não, eles estão todos juntos, né? Então, é impressionante. Agora que isso aí sirva de lição também para a direita, porque enquanto a direita fica se estapeando nas redes sociais, enquanto a direita fica com um monte de guerra fratricida aí, olha lá a esquerda. Casamento tradicional mesmo, o outro põe enlatado na sardinha, o outro fala que é a favor do aborto, o outro é a favor da linguagem neutra. Quanto mais coisa eles põem no caldo deles ali, mais eles conseguem legitimidade e votos na política. É isso. É que nem a gente fala também quando pregam, né, socialismo, mas para você, capitalismo, que adoram viajar e viver bem, para eles, né? Vou pedir para a nossa diretora também, a Carla, separar e daqui a pouquinho jogar, assim que possível, essa ala da Acadêmicos de Niterói, falando mal da família tradicional brasileira, dos evangélicos, retratando essas famílias como enlatadas, ultrapassadas, né, velhas, enfim, algo que ofendeu muito a muitos eleitores, muitas famílias brasileiras, muitos evangélicos, né, precisa ver se foi um tiro no pé, inclusive, essa brincadeirinha, essa farra carnavalesca. Ainda hoje é capaz que a gente venha falar sobre o desfile de carnaval da escola que homenageou
ou Lula, a possibilidade de inelegibilidade do presidente por campanha e propaganda eleitoral antecipada, enfim. Voltando à presença de Moraes, especificamente nesse casamento, Julie, no mínimo antiético, demonstra uma falta de imparcialidade total daqui para frente, como juiz que é, né? Manda um recado também indo, né? Somos amigos, conte comigo, na ponta da linha lá, qualquer processo que venha cair na minha mesa lá no Supremo, ó, fica tranquilo que com que desconfiança que o povo brasileiro não vai olhar se Alexandre de Moraes agora vier a julgar um caso envolvendo Tabata ou João Campos. Adri, vamos lá, o Gilmar, ele mandou engavetar, né, a investigação contra o João Campos, sei lá, há 2 semanas. Mas a verdade é que a política brasileira, ela é feita de alianças e ela é feita de aproximações e símbolos, né, gente? E os eventos sociais também comunicam mensagens políticas. Não à toa existiu o Cine Trancoso, quer dizer, não é igual a um casamento, mas lá estavam políticos numa esbórnia, né, que tudo indica transações aconteceram lá também. Eu acho que, como cidadão, a gente tem que observar e interpretar. Não se trata de julgar do convidado num casamento, mas de perceber como as elites políticas transitam entre si, entende? E que o debate público muitas vezes parece que é uma guerra, mas não é bem assim. Existe uma desconexão muito grande entre o discurso duro nas instituições e a convivência, né, entre eles, né, fora delas. Isso não é ilegal, mas revela muitas disputas, às vezes elas não são o que parecem. Eu acho que a gente tem que ficar sempre atento a esse tipo de acontecimento, porque política também é uma leitura de cenário, né? E esse cenário aí diz muita coisa. Paula? Pois é, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Deve ser o lema deles, né? Eles que defendem aí o feminismo e todas essas pautas, né? Tudo bem que eles não são comunistas, eles são ali uma esquerda meio PSDB, né? Uma coisa meio light ali. E casaram numa igreja linda, uma cerimônia muito tradicional. Que bom que eles estão demonstrando que esse é o caminho, tá vendo, população brasileira? Esse é o caminho, até quem defende o contrário está fazendo o caminho que faz bem para as famílias, que faz bem para o brasileiro. Muitas felicidades. Eu fico me perguntando se tinha algum cadeirante, se tinha algum PCD nesse casamento, que, não sei, né, às vezes alguém roubou o lugar desse PCD e não pôde ir, porque vamos lembrar que o senhor João Campos é aquele que foi acusado de tirar a vaga de um cidadão que tinha passado no concurso com a vaga de PCD e deu para o filho do juiz, né, que estava investigando os casos ali envolvidos na prefeitura de Recife. Foi tão feio o negócio que ele voltou atrás, mas falou que não tinha nenhum problema. Então, por que voltou atrás? Então, eu fico me perguntando se tinha algum PCD que roubou o lugar lá deles, né? Mas, para finalizar, é só parabéns aos noivos. Obrigada por demonstrar à população que o caminho realmente é o da família tradicional brasileira. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.